na TV está começando. Fique com a gente e confira os destaques desta edição. De portas abertas para o conhecimento, Corte de Contas sergipana realiza o primeiro seminário de administração pública em parceria com a Universidade Federal de Sergipe. A sociedade está passando por muitas transformações e, obviamente, a transformação também da administração pública. Fiscalização e controle do erário. Conselheiros do TCE julgam processos relacionados à gestão de verbas e licitações nas sessões das câmaras e do Pleno na última semana de julho. Pacto pelo Meio Ambiente. Tribunal de Contas do Estado e Ministérios Públicos, Estadual e de Contas reforçam parceria em prol da governança ambiental, com municípios assumindo compromissos com a sustentabilidade. Esperamos que os 75 municípios também façam adesão ao Pacto do Meio Ambiente. E ainda no quadro Diálogo Cidadão, a presidente do IBRAOP, Adriana Portugal, fala sobre o papel das auditorias socioambientais e o compromisso dos órgãos de controle com a fiscalização das obras públicas. Fique com a gente, o TCE na TV já está no ar. O Tribunal de Contas de Sergipe promoveu o primeiro seminário de administração pública em parceria com a Universidade Federal de Sergipe. O evento reuniu servidores e especialistas para discutir inovação, eficiência e avaliação de políticas públicas. A programação incluiu palestras, debates e apresentações de projetos voltados para a gestão. Realizado no auditório do Tribunal de Contas, o seminário reuniu especialistas renomados para debater temas como planejamento estratégico, transformação digital e eficiência na administração pública. A iniciativa foi promovida pelo TCE por meio da Escola de Contas, em parceria com o Profiap da Universidade Federal de Sergipe. A abertura do seminário ficou a cargo do conselheiro substituto Francisco Ivanildo, que destacou a importância da parceria entre o Tribunal e a UFS e ressaltou o papel do evento. A sociedade está passando por muitas transformações e, obviamente, a transformação também da administração pública, procurando meios mais eficientes de atender os anseios da sociedade, é de fundamental importância. E o Tribunal de Contas está de parabéns por firmar esse convênio com a Universidade Federal de Sergipe, promovendo esse mestrado que é de fundamental importância para a administração pública do nosso Estado. O primeiro seminário de administração pública fez parte da grade curricular do mestrado profissional voltado para servidores da Casa, que também é fruto de uma parceria entre a Universidade Federal de Sergipe e o Tribunal de Contas. Além de promover conhecimento, a iniciativa valoriza o potencial de servidores da Casa. Nós temos aí grandes especialistas, que os nossos servidores são consultores e que nós podemos usá-los a nosso favor, porque esse servidor que conhece a nossa cultura organizacional, ele sabe onde é que estão nossos problemas, ele sabe onde a gente deve caminhar aqui dentro. Muitas das vezes eu vejo um consultor de fora que não conhece a nossa realidade e aí quer trazer soluções mirabolantes que não vai resolver nada. E esse cara que está aqui, que é um servidor nosso, ele sabe onde é as dores. A palestra principal do evento foi conduzida pelo secretário de Planejamento do Estado, Júlio César Filgueira, que abordou a importância do planejamento estratégico e do conhecimento técnico como caminhos para uma administração pública mais eficiente. É preciso que tenhamos graduação, pós-graduação, é preciso que tenhamos escolas de governo, é preciso que tenhamos iniciativas que promovam o debate, promovam o intercâmbio e favoreçam um ambiente onde germine a boa administração pública. Para os servidores matriculados no mestrado profissional, mais do que uma atividade acadêmica, o seminário foi uma oportunidade de troca e aprendizado com envolvimento direto na organização do evento. Muito enriquecedor para todos nós, não só para os mestrandos, né, que teve a oportunidade de participar, assim como eu, como organizador, né, para que esse momento pudesse estar acontecendo, mas como todos que estarão aqui como participantes. Além da qualificação profissional, os servidores enxergam a capacitação ofertada por meio da parceria entre a Universidade e o TCE como uma oportunidade de devolver à sociedade um serviço público mais eficiente. Não é só uma experiência, para mim, de satisfação pessoal da minha carreira profissional, né? Mas eu, como servidor público, poder dar um retorno melhor para a sociedade através dos conhecimentos que eu vou adquirir, na área que o Tribunal de Contas atua, né, que é a fiscalização, controle externo da administração pública. Isso só traz benefícios tanto no campo profissional quanto pessoal.
E chegou a hora de conferir o balanço dos processos julgados pelos conselheiros na última semana de julho. Entre os assuntos analisados estão licitações, contratos e prestação de contas. As decisões foram tomadas nas sessões das câmaras e do Pleno do Tribunal. Acompanhe. Na primeira Câmara, presidida pelo conselheiro Flávio Conceição, foram julgados 71 processos. Participaram da sessão o conselheiro Ulisses Andrade, o conselheiro substituto Alexandre Lessa e o procurador do Ministério Público de Contas, João Augusto Bandeira de Melo. Na segunda Câmara, presidida pelo conselheiro Luiz Alberto Menezes, foram julgados 35 processos. Participaram dos julgamentos os conselheiros Luiz Augusto Ribeiro e José Carlos Felizola, o conselheiro substituto Alexandre Lessa e o procurador do Ministério Público de Contas, João Augusto Bandeira de Melo. Nas pautas das sessões, processos previdenciários, ato de admissão de pessoal e recursos de reconsideração. Já na sessão plenária, sob o comando da presidente do TCE, conselheira Suzana Azevedo, o colegiado realizou 23 julgamentos entre processos e protocolos. Entre os assuntos da pauta, prestações de contas, denúncias, ofícios, representações, declarações e recursos de reconsideração. Confira os detalhes dos julgamentos no site do TCE ou assista às sessões na íntegra no canal da Corte no YouTube. A Corte de Contas sergipana firmou uma nova etapa do Pacto de Governança Ambiental junto aos Ministérios Públicos Estadual e de Contas. Os municípios de Aracaju e Nossa Senhora do Socorro aderiram ao acordo, comprometendo-se com as ações voltadas à educação ambiental. O Tribunal de Contas oficializou a adesão ao Pacto de Governança Ambiental em reunião na presidência do TCE. A presidente Suzana Azevedo assinou o documento ao lado de representantes dos Ministérios Público de Contas, do IBAMA e da Comissão de Sustentabilidade da Corte. O objetivo do pacto é fortalecer as políticas públicas ambientais nos municípios sergipanos. Aracaju e Nossa Senhora do Socorro já fazem parte da iniciativa. Esperamos que os 75 municípios também façam adesão ao Pacto do Meio Ambiente e que a gente possa realmente, com ações concretas, preservar a nossa natureza, preservar os nossos rios, preservar o nosso sertão, né, para que não haja desertificação, a caatinga. Então, eu tenho certeza que todos esses órgãos envolvidos trarão um resultado muito bacana para o estado de Sergipe. Ao aderirem ao pacto, os municípios assumem uma série de compromissos como estruturar a gestão ambiental, criar fundos com recursos próprios, revisar legislações e prestar contas ao Ministério Público com relatórios semestrais sobre o andamento das metas. O município que adere ao pacto, ele se compromete a fazer um diagnóstico de todos os problemas ambientais do seu município, o chamado passivo ambiental, e a partir daí adotar programas de recuperação dentro de cronogramas razoáveis. E finalmente o município também se propõe a fazer arborização, a efetivar uma arborização urbana mais efetiva e também a adotar práticas de educação ambiental efetivas, entre outras questões. O presidente da Associação Nacional de Municípios e Meio Ambiente e secretário de Meio Ambiente de Nossa Senhora do Socorro, Alan Max Fontes, também participou da assinatura. Ele destacou como o pacto tem contribuído para fortalecer a gestão ambiental no município e falou sobre as ações que vêm sendo desenvolvidas em Socorro. A gente tem desempenhado várias funções e várias ações nesses primeiros 7 meses de gestão, fortalecido os conselhos municipais de meio ambiente, o Conselho Municipal do Meio Ambiente, o fundo nós ativamos, estava desativado, então não tinha recurso para a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, e o grande objetivo do pacto é você fortalecer os fundos através de aquisição de recursos para vocês poderem executar as ações devidas e através dessas ações você trazer resultado para a sociedade. Então o grande objetivo do pacto é montar o Sistema Municipal do Meio Ambiente, o SISMUMA. E o SISMUMA ele é disposto de conselho, fundo, secretaria, estrutura técnica e principalmente aporte para que essas ações cheguem até a sociedade. Durante o ato de assinatura, o procurador-geral do Ministério Público de Contas, Eduardo Cortes, destacou a importância da atuação conjunta entre os órgãos de controle. Ele enfatizou que essa união fortalece a governança ambiental nos municípios e permite acompanhar de forma mais eficaz
críticas às políticas públicas voltadas ao meio ambiente. Essa união dos órgãos fiscalizadores, o Tribunal de Contas do Estado, o Ministério Público de Contas do Estado, o Ministério Público Estadual e os órgãos ambientais vai permitir o fortalecimento da governança ambiental para esses entes que são os executores na ponta das políticas públicas relacionadas ao meio ambiente. Então nós vamos melhorar a questão da estrutura, acompanhar, monitorar como esses municípios vão instalar o seu Fundo Municipal de Meio Ambiente, o Conselho Municipal de Meio Ambiente e a própria Secretaria Municipal de forma equipada, com a estrutura adequada para levar à frente esses desafios, especialmente os relacionados às emergências climáticas. A seguir, no quadro Diálogo Cidadão, a presidente do IBRAOP, Adriana Portugal, fala sobre auditorias socioambientais e o controle de obras públicas. É depois do intervalo TCE na TV. Volta já! Olá, eu sou Leonardo Dias, jornalista da FAN-FM, e a minha pergunta para o Coletiva de Imprensa é a seguinte: para que serve a emissão de certidão negativa junto ao TCE? Olá, Leonardo, que boa essa pergunta. Aqui no tribunal nós temos algumas situações de certidões negativas. Nós emitimos certidões negativas para pessoas físicas que possuem fins para registro eleitoral. Tá? Nós emitimos também certidões negativas para os entes jurisdicionados do tribunal. Na sua grande maioria, essas certidões negativas para os entes jurisdicionados são quando eles necessitam realizar operações de crédito, seja interna ou externa, com ou sem garantia da União. E, por fim, nós emitimos um terceiro tipo de certidão negativa para as pessoas jurídicas. Essas normalmente se destinam à participação em outras licitações em outras unidades jurisdicionadas ou outros entes federativos. Em resumo, são esses três tipos de certidões que nós emitimos aqui no tribunal. No quadro Diálogo Cidadão desta semana, o jornalista Carlos França conversa com Adriana Portugal, presidente do Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas. Ela destacou o papel das auditorias com foco socioambiental e o compromisso dos órgãos de controle com a sustentabilidade nas políticas públicas. Uma visão técnica e humanizada sobre a gestão consciente dos recursos públicos. Confira. O nosso Diálogo Cidadão de hoje vai conversar com a doutora Adriana Portugal. A doutora Adriana é auditora de controle externo do Tribunal de Contas do Distrito Federal e presidente do IBRAOP, Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas. Ela está em Sergipe para participar, ela veio a Sergipe para participar do seminário de políticas públicas e sustentação, ou sustentabilidade. E nós vamos conversar com ela a partir de agora. Doutora Adriana, muito obrigado, por ter vindo conversar com a gente. Eu que agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui nesse estado tão acolhedor. Eu fico impressionada como o povo daqui é acolhedor, eu agradeço muito. E também tratando de um tema tão importante, né, para a nossa sociedade. E como é que o IBRAOP, é o IBRAOP que se pronuncia, né? IBRAOP. Tem participado dessa questão da sustentabilidade, enfim, da questão do meio ambiente? Qual tem sido o papel? O nosso papel cada vez mais intenso, inclusive, a gente tem trabalhado cada vez mais intensamente a temática da sustentabilidade, principalmente porque a infraestrutura é a parte que pode trazer, vamos dizer assim, essa sustentação para a nossa sociedade, né? O IBRAOP é um instituto que foi criado por auditores de obras públicas de todos os tribunais de contas do Brasil. Certo. Então, nós nos reunimos em grupos de trabalho e discutimos temas que são os temas que estão mais relevantes no momento e fazemos isso há 25 anos, né? E, assim, podemos dizer, inclusive, que acompanhamos algumas melhorias e decorrentes, inclusive, de algumas orientações que foram trazidas pelo Instituto, né? E ficamos muito felizes de perceber que o Instituto consegue fomentar essas melhorias. Então, tratando hoje de uma necessidade urgente, que é uma infraestrutura resiliente, que responda bem aos impactos, os desastres ambientais que a gente está vivenciando hoje em dia,
Tratando disso, nós criamos um grupo para analisar riscos e impactos socioambientais da infraestrutura, sabe? E a ideia é justamente contribuir com essa discussão sobre o que é uma infraestrutura resiliente, o que é uma infraestrutura que possa responder às emergências climáticas e o que é uma infraestrutura que atende a população, que efetivamente resolve um problema para a população, né? A obra é um meio de se atingir esse problema. A política pública, ela, vamos dizer assim, ela é implementada por meio de uma infraestrutura que precisa ser colocada de maneira a atender realmente a necessidade da sociedade. Quando o IBRAOP foi criado, a senhora já estava no tribunal? Estava. Eu tenho 30 anos de Tribunal de Contas, né? E, assim, com muito orgulho eu formei uma carreira lá que eu nem esperava. Quando eu me formei em Engenharia Civil, que minha formação original é de engenharia, depois eu fui para economia, mas minha formação inicial é de engenharia e eu não tinha emprego, né? O mercado de trabalho era muito ruim para nós e aí, assim, surgiu o concurso do tribunal e eu nunca ia esperar que o tribunal, assim como todos os outros tribunais de contas, fossem valorizar tanto nos últimos 30 anos a necessidade da gente fazer obras públicas de qualidade e que venham realmente a gerar uma infraestrutura sustentável, uma infraestrutura que seja resiliente agora, né? E por isso foi muito gratificante. Quer dizer, não foi por acaso que a senhora foi para o tribunal. Está aprovado isso depois do tempo. Não, foi coisa de Deus. Foi coisa de Deus, né? Coisa de Deus. A gente não brinca, não. A gente tem que acreditar nisso, né? Exato. Ele está lá de cima dizendo, minha filha, não é bem por aí, mas eu preciso que você se forme em engenharia. Exato. E economia. E hoje eu tenho a grata oportunidade de fazer uma aula com os estudantes da Universidade de Brasília, todo primeiro semestre de curso de Engenharia Civil. Eu vou lá falar para eles o que é o Tribunal de Contas na atuação de auditoria de obras públicas, mas com o objetivo, inclusive, de despertar para a importância de o engenheiro que sai formado da universidade conseguir entender com o funcionamento de uma obra pública, que é muito diferente de você construir, uma obra privada. Uma obra privada, exatamente. Porque a obra pública, como o nome já bem diz, é construída com dinheiro público. E o dinheiro público nem sempre as pessoas valorizam, né? Exato. O que é do público nem sempre valoriza. Exato. E aí é onde entra também as auditorias, né, doutora? E onde entra os tribunais. Eu falo muito para eles isso lá nessa oportunidade que tenho. Assim, os tribunais representam a sociedade na hora de gastar o dinheiro. Sim. Né? E assim, a gente precisa se colocar no lugar de, por exemplo, você vai construir uma ponte, na verdade é como se você fosse fazer uma construção da sua casa. Isso. O tribunal vai observar a construção da ponte como se ele estivesse representando o dono de uma casa que vai começar com uma construção. Esse dono, às vezes, ele não é absolutamente expert naquela construção daquela casa, assim como os tribunais de contas não têm necessariamente pessoas expert em pontes, mas elas têm uma noção de engenharia, elas são engenheiras, e isso é uma coisa que a gente defende muito dentro do IBRAOP, porque você tem equipes de engenheiros que conseguem compreender as especificidades daquela obra e com isso decidir melhor o gasto aqui, acolá, os aditivos, o tempo de execução, para poder representar bem a sociedade. Quer dizer, às vezes uma ponte que liga nada a lugar nenhum tem que ser reclamado pelo tribunal. Pelo tribunal, fica lá aquele elefante branco e se destrói e depois vem e constrói outra ponte. E aí onde atuam os tribunais? Pois é, porque aí o tribunal está ali falando, porque a sociedade vai dizer, gente, para que construir essa ponte? E nós estamos ali desempenhando esse papel para a sociedade. Pronto, a senhora veio a Sergipe exatamente para discutir essas questões, a questão da sustentabilidade, mas nós temos os biomas, tipo Caatinga, Cerrado, de onde a senhora vem. Né? Pois é, a gente fala muito na Amazônia e tal, mas nós temos esse meio ambiente aí. Como é que está a questão do Cerrado lá em Brasília? A gente fala Cerrado em Brasília porque é aquele que mais destaca, né? É isso mesmo. Eu acabei de ver numa palestra desse seminário agora e até acho assim, tem até uma certa vergonha de dizer isso, mas a verdade é que eu acabei de descobrir que nós estamos em processo de desertificação. E eu achei isso assustador, assim, porque
não é uma coisa que a gente trata lá, dentro do Tribunal de Contas do Distrito Federal ou do Tribunal de Contas do Goiás, não é uma coisa que a gente está se percebendo. E isso, é claro que eu vou sair daqui com esse conhecimento novo e direcionar o trabalho lá com esse tipo de perspectiva. Mas uma missão para o IBRAOP. Perfeito, exatamente. Porque a gente sabe que o que representa Brasília? A gente fala lembra de Brasília. E aí, você não tem o Cerrado, você não tem o Lobo-Guará. Pois é. Você não tem tudo, como aqui. Você não tem a Caatinga, você não tem uma série de vidas, o mel de abelha que vem da Caatinga, uma série de coisas, né? Lá em Brasília significa isso. É onde o IBRAOP atua também, né? Atua. A atuação do IBRAOP ela é nacional, né? Sim. Porque o que a gente faz? Quando a gente se reúne para estabelecer os critérios de auditoria, como que deve ser feita uma auditoria de uma obra de edificação ou de uma obra rodoviária, a gente reúne um grupo de trabalho que venha de pelo menos um de cada região. Sim. Né? E quanto mais representativo, mais legítimo é o produto final, porque a gente trata de uma norma de auditoria de obra que vai efetivamente compreender as especificidades do Brasil como um todo. É difícil isso, por isso que a gente fala em uniformizar, né? O objetivo do IBRAOP é ajudar na uniformização da auditoria de obra pública, mas não na padronização, porque essas especificidades elas têm que ser consideradas. As regiões. Sergipe é uma coisa, o Distrito Federal é outra, Rio de Janeiro é outra. Mas a gente poder falar uma linguagem, né, assim, porque eu também costumo dizer que é o trabalho do IBRAOP. O trabalho do IBRAOP é juntar as exigências legais, não é, com as exigências técnicas de engenharia. E nisso, quando você faz essa junção, você cria um normativo que comunica as suas obrigações legais com as suas necessidades técnicas. E a senhora, especificamente, que tem formação em engenharia, quer dizer, para um trabalho desse, facilita para o tribunal, os tribunais, e também para a senhora própria enquanto profissional. E para os gestores. Para os gestores. Eu costumo dizer... É o objetivo final. Exatamente. Não, o objetivo final é o cidadão, mas o gestor... O gestor também. Né? Assim, o que eu costumo dizer é que a gente estabelece a régua da auditoria. Sim. O gestor, se tiver conhecimento do nosso material, ele vai saber como ele vai ser auditado. Então, ele tem um referencial. Eu digo assim, é como se a gente estabelecesse a regra do jogo, né? E quem quiser conhecer pode consultar o material do IBRAOP para entender como é que vai ser auditado sob o ponto de vista de obras de infraestrutura. E aí é onde eu digo que o gestor que é punido é porque ele quer ser punido, porque a orientação não falta. Tem muita coisa disponível. Disponível, né? Porque o Tribunal de Contas não é aquele órgão que está aqui para... Eu vou lhe mandar, vou rejeitar suas contas. O meu amigo, faça certo. Isso. Eu não sei fazer certo. Vem ao tribunal, vem ao IBRAOP, vem, enfim. E agora com as escolas de contas que inclusive foram, vamos dizer assim, fortalecidas pela legislação da licitação de contratos agora, a 14.133 traz esse fortalecimento das escolas de contas, né? Porque elas têm que ser um vetor desse conhecimento para a gestão pública. Isso tudo, vamos dizer assim, aproxima um pouco mais o trabalho dos tribunais em relação à administração pública, mas sem aquela interferência, porque a gente também não tem direito de fazer ingerência, claro, não é? Então, a solução, a técnica, todos esses elementos da infraestrutura em si são selecionados por quem é de direito eleito pela sociedade, né? E nós podemos, sim, trazer as críticas de aprimoramento. E não necessariamente, né, de caças bruxas, né? Os 30 anos que eu tenho de tribunal me permitem perceber que a gente foi cada vez mais compreendendo o nosso papel de fomentador, né, de aprimorador da política pública. A gente não define a política, mas que a gente pode aprimorar, a gente pode. E aprimorar sempre, todos os dias. A gente não pode parar no tempo. Com certeza, não podemos. Doutora Adriana, muito obrigado, por ter vindo conversar com a gente, por ter se deslocado de Brasília para trazer seu conhecimento para cá. Maravilhoso. Para mostrar aqui para a gente o que é o IBRAOP, né? Estamos à disposição, sempre que chamarem. Muito obrigado, Adriana. Foi um prazer ter a senhora conosco. Prazer foi meu, muito obrigada. E o TCE na TV de hoje fica por aqui. Na edição desta semana, você acompanhou os detalhes do primeiro seminário de administração pública promovido pelo TCE.
o julgamento de processos, a nova etapa do Pacto de Governança Ambiental e uma entrevista sobre auditorias socioambientais. O programa já está nas redes sociais do Tribunal e o nosso encontro já está marcado para a próxima semana.